Sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo para ensino médio. Assunto: impostos e tipos e valores. Essa aula está sendo ministrada por mim, professor Jordano Valente, e pelo meu companheiro de trabalho, Tiago Castro. Sejam bem-vindos e vamos nessa. Bem, o Brasil, ele por si só, ele também é apelidado pelos outros países fora daqui de o país dos impostos, né? Para que serve o imposto? O que é um imposto? Por que se cobram impostos? Tem muita coisa que, se eu fosse falar, ia levar várias videoaulas e ainda assim não terminaria o assunto. Então eu vou me ater um pouco ao material que a gente vai apresentar aqui para vocês, que a gente elaborou, né? E vamos explicar sucintamente de uma forma que vocês possam compreender mais claramente. Essa questão tributária, ela costuma ser um verdadeiro desafio para muitos donos de empresas, né? Ou seja, não são só as pessoas físicas, nós, né, pessoas comuns que pagamos nossos impostos com base no que compramos, enfim. Mas principalmente aqueles que têm empresa, que é o nosso objeto de estudo aqui, né? Afinal, são tantos detalhes para se atentar que aqueles que não estão familiarizados com o tema, precisam lidar sozinhos com ele, podem cometer erros facilmente, né? É o caso de micro e pequenos empreendedores. É essencial entender como funciona a garantia, como tudo é feito, né? E como a gente deve evitar problemas, principalmente com a Receita Federal, né? Não vamos esquecer que todo ano tem a declaração do imposto de renda, né? E esse imposto de renda, que a gente vai falar posteriormente, ele tem a ver com base em toda a movimentação de dinheiro que você fez, tanto você como pessoa física, quanto da sua empresa, no ano anterior. Então você tem que tomar nota. Existem valores, né? Você não tem que declarar assim que você completa 18 anos, não é essa a questão. Mas sim, você tem que ter um limite mínimo de arrecadação, em que se você tem aquele valor, você não precisa declarar, mas se for superior àquele valor mínimo, vai ter que declarar. É mais ou menos assim que funciona. Bem, vamos começar com o Simples Nacional. O melhor regime para pequenos negócios. Devido a termos muitos impostos no Brasil, né, o governo criou o modelo do Simples Nacional. Então, o que ele trabalha, né? Ele foi criado exatamente para facilitar a vida dos empreendedores, pois apenas negócios com receita bruta de até 3,6 milhões de reais até 4,8 milhões podem participar, tá? Então, quem vai poder participar do Simples Nacional, né, são pessoas que têm uma renda anual, né, do movimento do seu negócio, né, do seu caixa, nessa discrepância de valores entre 3,5 a 4,8 milhões de reais. Tá? Essa unificação acontece por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o assunto que a gente vai ver posteriormente como é que a gente faz esse cálculo aí, tá bom? Por que uma empresa precisa pagar impostos? Isso vai depender do faturamento dela, do regime tributário no qual ela está inscrita, né? Vamos lembrar que quando a gente começa uma empresa, quando você vai ser um MEI, por exemplo, ou microempresário, você vai fazer um cadastro, né? E nesse cadastro você vai especificar qual é a espécie da sua empresa, né? Qual é o tipo de atividade que você vai exercer. Baseado nisso é que são calculados os impostos que você vai ter que pagar. Isso já vem desde da inscrição da sua empresa, já vão estar atribuindo a média, né, de todos os impostos que você vai lidar, né, com o trabalho da sua empresa. Então, a empresa é obrigada a utilizar esse sistema da Receita Federal para calcular a quantia cobrada e imprimir o documento de arrecadação. O valor pago é repassado para um sistema gerenciado pelo Banco do Brasil, que é um banco do governo, né?
para então ser repartido devidamente para os órgãos de destino, né? A gente vai ver daqui a pouco na classificação de cada imposto, né, que cada um é feito para uma coisa, né? Então, quando é pago um valor, né, então ele é repartido dependendo do tipo de imposto. Se a empresa estiver enquadrada em outro regime, deve-se calcular e pagar individualmente cada imposto. Nesse caso, é importante ressaltar que as taxas são maiores e variam de acordo com o faturamento anual. Embora o simples seja considerado a melhor opção, existem situações em que escolher outro regime pode ser mais adequado, dependendo das metas corporativas ao longo do ano. Isso reforça, inclusive, a importância de fazer o planejamento tributário, ou seja, aquilo que já conversamos anteriormente, né? Tudo você tem que planejar, você não pode chegar de supetão e achar que a empresa vai surgir do nada e bastou a tua ideia que vai dar certo. Não é assim. Já vimos isso no início do ano. A gente precisa fazer o planejamento de tudo, né? Vamos até reforçar isso com o passar desse tempo agora, para saber exatamente, pegar a caneta e anotar no papel, no caso hoje em dia, né? Essa é a maneira de dizer, mas hoje em dia no seu celular, né? Existem aplicativos para isso. Anotar quanto realmente você está gastando ou investindo ou dando dinheiro para o governo. Uma dessas hipóteses. Então, vamos lá os impostos que as pequenas empresas costumam pagar. Imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ, é o imposto de renda da empresa. Ele é calculado sobre o faturamento que ela teve nos últimos 12 meses. A alíquota é de 15% sobre o lucro real, presumido ou arbitrado. Presumido é com base em cálculo matemático, numa planilha em que a empresa tem aquele montante calculado e fechado, né? Ou arbitrado, ou seja, ele pode ter sido decorrente de alguma outra coisa que não foi efetivamente uma negociação, vamos dizer assim, comum, apenas de compra e venda, né? Pode ter sido com base em alguma devolução de produto, alguma devolução de valor repassado de forma equivocada, né? Seria a forma arbitrária, ok? Para os participantes do Simples Nacional, a taxa varia de 0 a 0,54% para as atividades de comércio ou indústria. Para as atividades de comércio, desculpe. E no caso da indústria pode chegar a 0,84% para prestadoras de serviço. Existe a indústria e existe a prestadora de serviço da indústria. Tá bom? Então nós já temos aí o primeiro imposto, o IRPJ. Tá? Ele é calculado, né, com base em 15% do lucro real, isso quando a gente fala de grandes empresas. A gente está vendo, né, está falando também do Simples Nacional, que é o caso do MEI. O MEI, né, você que vai ser MEI, né, você vai escolher o Simples Nacional. Então você vai pagar de 0 a 0,54%, isso vai depender do tipo da sua empresa, né, vai pagar essa alíquota, né, com base nesse imposto. Tá? Então, o valor que você obtiver, você vai descontar 0,54% desse valor vai ser somente do IRPJ. Ok? Depois nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido. Esta contribuição é destinada para a contribuição social e acompanha o regime de tributação escolhido para o recolhimento do IRPJ. A taxa é de 9% para as empresas, com exceção das indústrias financeiras de seguros privados e de capitalização, caso em que a alíquota chegue a 15%. Para os participantes do Simples que atuam no comércio e na indústria, a taxa é igual à do IRPJ, ou seja, de 0 a 0,54%. Porém, pode chegar até 0,79% para prestadoras de serviços e 2,53% para as que estão inclusas nas determinações do anexo 4, que seriam as grandes empresas. Ok? Então, essa contribuição social sobre o lucro líquido, o que ela vai ajudar no caso do governo? É a participação da sua empresa, né, no bem-estar de toda a família brasileira. Né? É tipo um imposto cobrado para você repassar,
ao governo, né, que ele possa investir no social, né, no cidadão brasileiro. Isso pode ser dividido em vários tipos de setores, como bem-estar, lazer, ok? Então esse é o imposto que vai ser investido, né, para esse tipo de destino. O próximo, com certeza você já ouviu falar no jornal, mas você não tem muita noção do que significa. Então a gente te explica. PIS/PASEP. O Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, são benefícios pagos para o trabalhador de empresa privada e do setor público, respectivamente. Ou seja, tanto faz você ser profissional privado de uma empresa comum, né? Ou de serviço público, né? Você trabalha para a prefeitura, para o estado, para o governo federal, né? Você tem direito ao PIS/PASEP. Tá? Essa contribuição federal é paga mensalmente sobre o faturamento da empresa ou da folha de pagamento, variando de acordo com a atividade exercida. Para os inscritos do Simples Nacional, a alíquota chega a 0,38% no comércio e na indústria e a 0,57% para serviços e para aqueles que estão enquadrados no anexo 4. Né? Então, se você trabalha no comércio, né, ou na indústria, você vai pegar o seu salário e desse seu salário vai ser sempre subtraído 0,38% dele, que já vai ser destinado para esse imposto. Tá? Que vai ser muito utilizado, né? Principalmente, vale ressaltar uma coisa, que não está aqui no material, mas é bom ressaltar. O PIS/PASEP só tem direito ao PIS/PASEP trabalhadores que recebem menos de 2 salários mínimos. Aqueles que recebem mais de 2 salários mínimos, eles não têm direito ao PIS/PASEP. Tá? Quando esse PIS/PASEP ele é pago uma vez ao ano, né? O governo apresenta na mídia o calendário, né, de pagamento. Você vai obter de duas formas, ou pelo cartão cidadão, que você tem que ter, né? Ou pode ser com uma conta uma conta poupança na Caixa Econômica. Você pode também receber dessa forma. Isso no caso de quem tem PIS. Tá? PIS, no caso, é para aqueles que trabalham em empresas privadas. Deixa eu esclarecer até melhor isso. O PASEP, ele é, no caso, voltado para aqueles que trabalham no meio público. Né? Então, se você é funcionário de um município, do estado, do governo federal, você vai receber pelo Banco do Brasil através do PASEP. Se você é trabalhador de uma empresa privada, uma escola, uma CELPA, uma COSAMPA não, a COSAMPA ela é estadual, né? Vai ser PASEP. Mas deixa eu ver uma outra, um supermercado, por exemplo, um Líder, o Grupo Formosa, né? Você vai receber o PIS. Né? Então, quem recebe o PIS recebe pela Caixa Econômica Federal. E quem recebe o PASEP recebe pelo Banco do Brasil. Somente esses dois bancos fazem o pagamento desse imposto aí, uma vez ao ano, ok? E isso também vai estar relacionado com o valor do estipulado por salário mínimo naquele ano, de acordo com o Diário Oficial da União, ok? E o Thiago vai dar continuidade agora com esses outros impostos, ok, galera? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Castro e a gente vai continuar falando sobre os impostos. Né? O próximo imposto que nós vamos falar é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É o que a gente chama de COFINS. Bom, esse imposto ele é federal, é calculado sobre a receita bruta das empresas. E é importante a gente ressaltar que ele é destinado para a previdência e assistência social e também para a saúde pública. O cálculo depende do regime tributário em que a empresa está inscrita, ou seja, se ele não é optante do Simples Nacional, a alíquota pode variar aí de 6% a 7,6%. Já para os optantes do Simples Nacional, essa taxa vai variar de 1,6% para comércio e indústria
a 2,42% para prestadores de serviço. Tá bem? O próximo imposto que nós temos é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o ICMS. Esse imposto ele já é estadual e é cobrado sempre que há uma movimentação de produtos entre as unidades federativas. É importante ressaltar que cada estado tem a sua alíquota, que varia de 7% a 18%. Bom, já para os optantes do Simples Nacional, essa taxa ela varia de 1,25% a 3,95%. Isso se forem do comércio ou da indústria. O próximo imposto é o Imposto sobre Serviços, ISS. ISS já é um imposto municipal, cuja base do cálculo é o valor do serviço prestado. As regras variam de acordo com cada município, tá? E essa alíquota pode chegar até 5%. No caso do Simples Nacional, essa taxa ela varia de 2% a 4,65%, quando o faturamento chega até 1,8 milhão. Quem apresenta um faturamento maior que esse valor deve pagar aí uma taxa de 5%. É importante ressaltar que os profissionais autônomos também devem pagar esse imposto. Tá bem? Gente, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o professor Jordano estamos aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Valeu, galerinha. Tchau.